Você já parou pra pensar o porquê a gente tem medo do escuro? Tipo, é só falta de luz, nada demais, né? Mas mesmo assim, quando a casa está no silêncio e você precisa atravessar aquele corredor escuro, o seu coração bate mais forte, os seus pensamentos ficam mais rápidos e é daí que você sente. Você começa a sentir uma presença de algo te observando, mas você sabe que está sozinho. O medo do escuro é mais comum do que parece, mas só que pouca gente entende realmente de onde vem. Então hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre o medo do escuro e principalmente o que acontece durante a madrugada, a hora que tudo fica mais estranho. E talvez seja por isso que as coisas começam a ficar mais bizarras nesse momento. Uma coisa que vocês precisam entender é que o medo é uma resposta natural do corpo. O medo serve para você ficar mais alerta ou até mesmo te proteger de algo que você não esteja vendo. Os nossos ancestrais, eles também sentiam medo de algo. Eles tinham medo do escuro porque eles sabiam que ali no meio da escuridão poderia existir um predador. Hoje em dia a gente tem luz, portas ou até mesmo câmeras de segurança. E isso ajudou um pouco a gente perder um pouco de medo do escuro. Mas apaga só a luz do seu quarto ou até mesmo da sua casa inteira. Você vai ficar com medo porque você não está enxergando nada, e é nisso daí que o seu cérebro ele começa a trabalhar. Ele começa a criar cenários na sua imaginação que não existe, e é nisso daí que você chega no corredor de sua casa. Sabe quando você tem que acordar de madrugada para ir lá na cozinha pegar um copo d'água, mas só que nisso daí você tem que passar por aquele corredor. Um corredor que só de você olhar dá medo. O mais estranho é que você passa por esse corredor todos os dias, mas só que quando chega a noite, parece que é até mesmo outro ambiente. Por exemplo, a sombra de uma cadeira parece até mesmo uma pessoa só te observando. E sem contar também daquele barulho que o ventilador velho faz, parece até mesmo uma pessoa sussurrando. E aquela pilhas de roupa só no seu quarto, parece até mesmo uma pessoa só te observando. O seu cérebro, ele te engana de várias formas, colocando assim medo para você ficar alerta, já que é uma forma de se proteger do nosso próprio corpo. É como se sua mente estivesse dizendo que ela realmente sabe o que é aquilo, então ela vai lá e inventa alguma coisa para tentar entender aquilo. E é nisso daí que você começa a ver aparições ou até mesmo ficar com medo daquele corredor escuro. O medo do escuro pode ser até mesmo bobo para muita gente, mas o medo está enraizado em algo muito mais profundo. Talvez o escuro em si não seja o problema, mas sim o que ele realmente esconde. O que você não pode ver, mas o que você sente. E é nisso daí que você fica alerta porque você não sabe o que pode estar ao seu redor. Uma coisa que você precisa entender é que na verdade o escuro ele dá espaço para a imaginação. A imaginação pode ser até mesmo uma coisa assustadora. Então na próxima vez que você levantar para ir na cozinha e passar por aquele corredor, talvez pense duas vezes antes de acender a luz, porque por mais que pareça que não tem nada, aquela sensação de algo só te observando talvez não seja coisa de sua cabeça, mas você passa a noite toda e não consegue dormir, e é nisso daí que chega 2 horas da manhã. Por volta de 2 horas da manhã, quem está dormindo já está num sono muito profundo, e quem está acordado começa a sentir o peso da noite. Tem muita gente que relata ter paralisia do sono nesse mesmo horário. Sabe aquela sensação de você não conseguir se mexer, mas sentir que tem algo só te observando? Eu sei como é que é muito assustador. E o mais bizarro é que muita gente sente a paralisia do sono entre 2 horas e 3 horas da manhã. E é nisso daí que eu apresento pra vocês a hora do demônio. E é nisso daí que chega 3 horas da manhã. Esse é o horário mais temido para quem acredita no sobrenatural. Muitos conhecem como a hora do demônio ou até mesmo a hora da morte. Muitos acreditam que essa é a hora que a força do mal se manifesta. Esse horário seria na verdade uma zombação de Cristo. Relatos de algumas pessoas já terem ouvido coisas ou até mesmo ver coisas 3 horas da manhã. E é nisso daí que começa, a porta se abre sozinha, aparelhos começam a ligar ou até mesmo você começa a escutar alguns sussurros. E é nisso daí que vem aquela sensação de algo ou até mesmo uma presença. Parece até mesmo um costume você acordar e olhar no relógio marcando 3 da manhã. Mas uma coisa que eu preciso te falar é que na verdade o medo faz parte da sua imaginação. Mas deixa aqui nos comentários qual é a parte desse vídeo que você sentiu realmente medo. E nunca se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e eu vejo vocês então até o próximo vídeo.